Lembra da analogia que eu fiz sobre areia e brita? Se sua farinha for grossa e cheia de grãos, a estrutura vai ficar mais fraca, principalmente se a massa for delicada. Além disso, você vai comer e sentir aquela textura dos grãos da farinha. Então, bolos que afundam, pães que não crescem direito, que ficam pesados e embatumados, podem ter como um dos problemas as características da farinha, grossa ou escura ou ambas. Uma seguidora me mandou uma mensagem falando assim: Paty, eu fiz o seu bolo mesclado fofinho com farinha de coco e meu bolo ficou parecendo uma panqueca, ele ficou super embatumado. O que será que eu fiz? A primeira pergunta que eu fiz foi: qual farinha de coco você usou? Ela falou: uma farinha escura que eu tinha aqui, uma farinha que tem grãozinhos escura. Bom, aí já explica metade do erro. Claro que esse bolo ia ficar embatumado. A farinha de coco que é escura e cheia de fibras, ela é muito mais pesada que a farinha clara e fina. Então esse bolo vai ficar mais seco, mais embatumado, não vai crescer e vai ficar uma meleca mesmo. Então isso é importantíssimo para que você comece a olhar diferente agora para as farinhas, sabendo que elas não são todas iguais. Agora eu vou dar um exemplo de uma aluna minha. Ela fez um bolo que era de método esponjoso, me falou assim: Paty, eu fiz tudo direitinho, mas o meu bolo afundou, ele não ficou legal, usei a forma certa, mas mesmo assim ele não ficou legal. Eu fiz um verdadeiro interrogatório com ela. Os ovos tinham volume, os ingredientes estavam todos em temperatura ambiente, você mudou algum ingrediente na receita, o fermento estava na validade, estava funcionando, o forno foi pré-aquecido, como era a sua farinha de amêndoas? E aí ela falou: eu comprei amêndoas, bati em casa, fiz a farinha. Ou seja, uma farinha meio grossinha, né? E atrapalhou a estrutura. E aí o bolo afundou por causa da estrutura que a farinha não deu.